Shalom, shalom, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Vamos aprender, irmão? Porque aprendizado muda comportamento. Nós precisamos verdadeiramente aprender a ser mulheres sábias, pedindo ao Senhor que nos dê esse caminho, que nos dê essa instrução. E a partir da instrução dada pelo Senhor, nós possamos verdadeiramente ser mulheres que possam ser esse canal na sua casa, canal de edificação para a nossa família, para os nossos filhos, para as finanças, para os relacionamentos. Então a gente está nesse desafio de caminhos de sabedoria. Hoje nós estamos lendo o livro 20, o capítulo 29 de Provérbios. E o capítulo 29 de Provérbios tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante que a gente pode aprender aqui. Poderia destacar muitas coisas, mas eu vou destacar somente algumas coisas, a minha experiência dentro desse momento do livro de Provérbios. Então, assim, a nossa tarefa devocional nesse dia é a gente estar estimulada a entender, né? Entender o que verdadeiramente o capítulo 29 ele tem para nos ensinar. Entender aquilo que verdadeiramente nós podemos receber de Deus nesse momento na nossa vida. Então vamos lá. Dentro da minha experiência, do que eu destaco, daquilo que eu tenho aprendido em Provérbios, eu sempre costumo destacar coisas que fazem parte do meu dia a dia, e assim vai ser com você. Normalmente você vai ter alguns destaques que fazem parte da tua rotina, do teu dia a dia. Então nesse contexto eu vou destacar 3 capítulos. O 22, tá? Que diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema ou discórdia. Então, o que o capítulo 22 ele quer nos orientar? Que essa pessoa de mau gênio, pode ser de mau gênio, que tem um problema com oscilação de humor, ou até mesmo aquela pessoa mal-humorada, ela sempre vai causar algum tipo de problema ou trazer algum tipo de discórdia, porque talvez dentro do contexto dessa pessoa nada tá bom, sempre tem alguma coisa que tá ruim. Vamos analisar a partir de um contexto natural da vida. Nada é perfeito. Nada é perfeito. Então, a partir desse contexto de nada é perfeito, se eu for buscar o que não deu certo, eu vou achar. Mas se eu for buscar o que deu, eu também vou achar. Se eu volto o meu olhar para aquilo que está ruim, eu vou estar achando aquilo que está ruim. Mas se eu volto o meu olhar para o que está bom, eu também vou achar alguma coisa boa. Se eu começo a estimular a minha mente à gratidão, com certeza eu vou ser uma pessoa que eu vou ser grata. E automaticamente eu vou atrair coisas para mim nesse sentido. E também, se eu for uma pessoa ingrata, eu também vou achar muitas coisas pelas quais eu posso ser ingrata. E da mesma proporção da gratidão, eu também atraio coisas, às vezes, não boas, ruins, a partir dessa ingratidão. Então, o que o versículo 22 fala? Ele fala de uma pessoa que ela não é dirigida pelo Senhor. Ele fala de uma pessoa que ela é dirigida totalmente por ela. Ele fala de uma pessoa que ela é conduzida pelo eu, pelo ego, pela vontade, pelo querer, pelo desejo. E muitas vezes isso a gente encontra dentro desse contexto, esse grupo de pessoas. É muito comum a gente encontrar pessoas que eles não sabem lidar com as questões emocionais. E aí eles começam a entender a vida a partir desse mau humor, a partir desse gênio. Mas eu quero deixar claro que são pessoas totalmente, que elas não estão direcionadas pelo Senhor. Elas não estão dirigidas pelo Senhor, elas estão dirigidas pela alma, pela frustração, talvez, de não ter conseguido o que deseja, pela aquela expectativa, pela quebra de expectativa que, eu desejei, eu te esperei alguma coisa e aquilo não foi alcançado. Então a pessoa, ela começa a entender a vida a partir desse contexto.
desse mau humor. Eu não estou falando de nenhum tipo de patologia, porque uma coisa é você ter uma patologia e não é o caso. Nós não estamos trabalhando isso aqui. Nós estamos falando de pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de patologia e que elas construíram essa vida dentro do próprio entendimento de ser essa pessoa iracunda, raivosa, que tem raiva do mundo, da vida e de tudo. Então a gente precisa ter muito cuidado dentro desse contexto, porque nós temos a presença do Senhor. Eu não posso simplesmente as pessoas olharem para mim e ver essa mulher raivosa, com raiva, enraivecida, embrutecida, porque às vezes não consegue ou não alcançou aquilo que deseja. Então, a gente precisa entender quem está no comando de nossa vida. Se verdadeiramente é o Senhor que está no comando da nossa vida, mesmo diante das dificuldades, a gente consegue sim ter alegria em Deus, a gente consegue ter alegria no Espírito. Ou se verdadeiramente sou eu que estou no comando da minha vida. Aí tem uma outra questão aqui que eu também quero destacar, o 25. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Aqui dentro da nota explicativa diz assim: o crente pode temer o homem ou temer o Senhor. Não pode fazer as duas coisas. Se ele temer o homem, será um escravo do homem e sempre se encontrará em um laço. A segurança é garantida somente àquele que confia no Senhor. Então, quando a gente fala o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. É uma decisão. Nós precisamos decidir em quem nós queremos acreditar. Nós precisamos decidir qual lado nós queremos estar. Nós precisamos decidir quem é governo sobre a nossa vida. E da mesma maneira, nós precisamos decidir quem eu vou temer. Se eu vou temer o homem ou se eu vou temer a Deus. Porque eu preciso fazer algumas escolhas na minha vida. A gente não pode levar uma vida no acaso. Por acaso, se der, eu temo a Deus. Por acaso, se for assim, eu temo o homem. Não. São escolhas, são decisões que nós precisamos tomar. E Provérbio, ele vem justamente nos fazer refletir sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que tem nos colocado medo, sobre aquilo que tem nos provocado um grande temor. Será que o temor que eu tenho hoje, que está dentro de mim, verdadeiramente ele é um temor que ele é direcionado ao Senhor? Ou então será que esse temor que eu tenho de mim é um temor de homens? É um temor da vida, é um temor das coisas? A gente precisa analisar, a gente precisa refletir sobre isso. E a partir dessas reflexões, nós precisamos sim entender. E a nossa, justamente que é o nosso devocional, tarefa devocional, é entender onde é que está verdadeiramente o temor que eu tenho. Quem é que é governo sobre a minha vida? Quem governa a minha mente? Quem governa as minhas emoções? Quem governa a minha casa? Quem governa aquilo que eu sou? Quem governa o trabalho das minhas mãos? Então eu preciso entender todas essas coisas, se verdadeiramente quem está no controle é o Senhor ou se é eu que estou no controle. Se verdadeiramente quem é governo sobre a minha vida é o Senhor ou se é eu que tenho governado a minha vida. Se é eu que tenho tomado as minhas decisões em mim mesmo, sem nem ao menos consultar ao Senhor. Eu quero deixar essa mensagem para você. Quem é que governa a tua casa? Quem é que governa a tua vida? Quem é que governa os teus pensamentos, tuas emoções? Eu preciso que você reflita sobre isso. Nós precisamos refletir. Nós não podemos mais viver uma vida sem analisar a nossa própria conduta, sem analisar o nosso próprio comportamento, sem analisar nossos próprios hábitos, decisões, aquilo que como a gente conduz todas as coisas na nossa vida. Então eu quero deixar essa provocação com você para que você reflita se verdadeiramente quem governa a tua vida é o Senhor ou é você mesmo.
Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. Que nesse dia você possa ter um dia lindo em Deus. E que Deus seja provedor na tua vida e na tua existência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro isso. Fica na Shalom do Senhor.